Hoje, então, conforme o nosso programa, hoje eu vou mostrar para vocês alguns modelos de documentos. Imagino que vocês não usem todos, né, mas para ter esse conhecimento, entender quais são as características. Então, reforçando, vocês têm esse material, podem pegar esse material pelo site, né? Então, vocês acessam, eu fiz um... Então, assim, se precisar, eu abro aqui de novo, com modelos, com características e com indicação de onde vocês acham. A minha principal fonte de pesquisa para esses documentos foi o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, 2 versões, 2003 e 2012, que são os que estão, né, aí, e o Manual de Redação do Estado do Paraná, Redação Oficial do Estado do Paraná, que é com base no oficial. Então, são normas mesmo a serem seguidas no serviço público, em qualquer âmbito, né, em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal. Então, bom dia, vamos começar, né, oficialmente. Isso aqui, está claro para vocês? Essa teoria da comunicação? Toda e qualquer comunicação tem que levar em conta esses elementos. Principalmente, pense, vocês vão emitir e nem sempre o seu receptor é receptivo. No sentido de nem sempre estar predisposto, nem sempre tem tempo. Então, você não pode contar com o que... deixa eu parar tudo para ler com atenção. Às vezes está ali. Vocês até brincaram, é um assistente que vai ler, uma secretária que vai ler, alguém que não tem o mesmo conhecimento que você, que não tem o mesmo conhecimento do receptor até. Então, a linguagem tem que ser bem limpa. Limpa, não simples, né? Às vezes a gente fala assim, usem a clareza, se que eu faço um documento simples? Não. Claro. E aí, a escolha do código. Língua portuguesa, na medida certa, os termos técnicos, mas não termos rebuscados, né? Buscar a maior clareza possível para que não seja necessário voltar a um documento ou até às vezes ligar perguntando o que se quis dizer com aquilo lá. Se eu não me engano, eu coloquei em ordem alfabética até isso aqui, eu não sei. Ata. Vocês devem fazer reuniões eventuais, atas eventuais. Bom, pela primeira descrição, registro objetivo e fiel do quê? De um evento, de uma reunião. E a primeira coisa que é preciso levar em conta, não vou nem... Antes de discutir ali, se ela tem que ser fiel, vocês lembram que na ata tem que constar quem estava presente. Só pode estar lá o nome de quem estava presente. Esse é um dos grandes problemas, que às vezes eu estou falando sobre isso e alguém fala, Adriane, mas veja, a gente foi fazer uma reunião, fulano de tal pediu para pôr o nome, ele não podia participar, mas ele pediu para pôr o nome. E aí vocês sabem mais do que eu, que é crime. Né? É crime colocar o nome de quem não estava lá. Então, bastante cuidado com essa lisura. É a primeira, né, a ter que estar aí. Bom, ordem cronológica, então vai se contando. Aqui a gente usa qual o estilo de texto, qual o gênero, a narração. Né? Vai sendo narrado tudo o que aconteceu. Então, em ordem cronológica, no pretérito perfeito, que é o passado. O presidente iniciou a sessão, né? Então, sempre no passado, tudo registrado por extenso, ainda que as atas sejam digitalizadas, tudo por extenso. Não há nenhum espaço, porque é curioso, antigamente as atas eram manuscritas. Então existia o livro ata, aquela coisa, capa preta, e as pessoas ficavam lá. Daí quando elas erravam ainda tinha que dizer digo, e tarará, 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 né? Não podia arriscar. Daí, puxa vida, esqueci de pôr uma informação. Então lá embaixo, acrescente-se tal coisa. Então assim, era tudo ali.
E todo mundo sabia que não podia rasurar, que não podia deixar espaço. Quando as atas começaram a ser digitadas, opa, virou um oba-oba. Eu vi a ata digitadinho, daí espaço, tópico, mais um espaço. Não, ela não pode mudar a sua característica, porque mesmo digitada, há de se cuidar de qualquer ato. Ah, vou inserir lá um número, vou modificar, então tem que cuidar disso. Portanto, mantenham a mesma característica de sempre. Tudo por extenso, sem espaço algum, né? E aí, bom, digitada nem se discute, né? Não há a rasura. Então, a ata tem que ser fiel. E uma coisa que a gente precisa cuidar, que sejam colocados os assuntos pertinentes. Né? Pensem numa ata de condomínio, uma reunião de condomínio. Estão sendo discutidas as questões pertinentes, propostas para a reunião, mas, em paralelo, 2 vizinhos ali estão discutindo o uso da garagem. Quem está fazendo a ata vai colocar efetivamente o que foi discutido na reunião sobre os temas propostos que eram interesse em comum. Não vai colocar a discussão dos 2 vizinhos da garagem, eles não estão na reunião. Agora, se alguém propôs, que tal, sei lá, incluir uma taxa tanto, incluir uma taxa lá de R$100 no condomínio. O síndico não aceitou, se ele não aceitou, nem coloque na ata. Coloque, porque houve uma sugestão com a respectiva rejeição. Então, tudo que for discutido tem que estar ali. Daqui a um tempo, se alguém precisar retomar, essa ata está ali. Eu sei que muitos de vocês têm a gravação, então ela é gravada e depois transcrita, mas ainda assim, cuidar para que seja efetivamente tudo passado. Ah, mas perdemos a gravação. Você tem registrado o que estava ali. Ah, mas o vereador disse que não disse aquilo. Ele disse que não disse. Vá lá na ata e verifique. Ah, mas na ata eu não coloquei. Então, tua ata não está verdadeira. Então, esses cuidados, né? Atestado. Atestado é uma forma de declaração, né? Então, quando que vocês usam isso? Bom, se é uma comprovação de algum fato, de um direito ou de uma situação, o atestado declara quando não constar registro. Né? Então, você está observando e fazendo aquela declaração por meio do atestado. Em comparação, nós temos uma certidão. A certidão é uma transcrição do que já existe. Né? A história de certidão de óbito. Existe esse registro, então, por isso, transcreve-se para a certidão. O atestado é uma declaração direta, não existe lá um registro disso. E algo um pouquinho mais, digamos, aqui, pela ordem mais acima, que seria a declaração. Né? Que seria a declaração. Até vimos um exemplo na hora da pontuação. Declaramos que o fulano esteve presente no curso. Né? É uma declaração. Então, mais simples a declaração, depois um atestado e então a certidão. Na ordem dos registros em documentos. Eu vou passando rápido e depois a gente dá uma olhada nos documentos, tá? Nos modelos. Interrompam a qualquer tempo. Eu sei que vocês gostam de falar, eu sei que vocês perguntam bastante. Não, brincadeira, vocês perguntam. Só no começo, às vezes, que vocês estão um pouco mais tímidos. Então, fiquem à vontade para fazer seus comentários. Convênio. Bom, convênio é um acordo. Né? Então, existem interesses comuns e, mais do que qualquer coisa, igualdade jurídica. Então, um não tem mais poder do que o outro, né? E aí, por favor, me ajudem, porque vocês entendem mais do que eu da parte jurídica. Então, no convênio, as partes estão em plano de igualdade, né? Então, não pode ser cobrada permanência, nem estipulação de sanção, por questão de desconstituição por causa dessa igualdade. Né? E aí, pelo menos aqui no Paraná, nós temos essa lei, que é a que
a que rege. Então, eu sei que vocês sempre têm esse cuidado de buscar as sustentações, as fundamentações legais. Então, no Paraná, nós temos essa aqui, que rege. Convite e convocação. Bom, diferença. O convite, você só solicita a presença, e a convocação é uma exigência. Uma coisa curiosa, vamos usar esse termo, que muitas vezes, por exemplo, acontece comigo. Eu recebo um convite para participar de uma reunião. Mas eu sei que esse convite não deve ser recusado. Né? Convidamos os professores para participar de tal reunião. O professor que não for vai ter que justificar depois sua falta. Então, às vezes, as pessoas acabam usando o termo convite, quando, na verdade, é uma convocação. É assim, você tem que estar lá nessa reunião. Se você não for, justifique. Então, equivocadamente, as pessoas querem amenizar, né, uma situação. Bom, convite, então, é só essa liberdade de chamar, e a convocação, então, é a exigência mesmo. E daí, daqui, nós temos convocações para tantas situações legais mesmo, jurídicas, em que a pessoa obrigatoriamente precisa estar. Cuidados. Bom, quem emite para quem, né? Emissor e receptor. E nos dados do evento, título, programação, data, hora, local, e que estejam em lugar visível, que estejam dispostos de forma padronizada, que seja fácil a localização. Né? Porque não adianta ter, mas estava no fim do documento, uma informação está no fim, outra informação está no começo. Então, que todas essas sejam colocadas organizadamente para que o receptor leia. E é interessante que haja um meio para entrar em contato, buscar mais informações, ou se tiver a questão de confirmação de presença, então sempre um contato para que a pessoa possa, o receptor possa se certificar de algumas coisas de que ele necessite. Eu não me lembro, acredito que não era bem exposição de motivos, acho que vocês me falaram informação, né, que vocês usam também, um documento para passar a sua informação. Porque esse aqui, a exposição de motivos, é usado por ministros, né, quando eles vão fazer ou informação sobre um assunto ou propor alguma medida. Então, embora não se aplique a vocês exatamente, como nós colocamos no programa, até para ter noção de todos, né, para identificar todos os tipos de documento. Então, a exposição de motivos ela é de ministro. Então, pode ser de um ministro para a presidência ou vice-presidência, ou pode ser de vários ministros, né, então, assim, interministerial, para mandar para a presidência. Então, sempre tem, pode ser ou só informando ou propondo, mas sempre tem um caráter absolutamente oficial e formal. Memorando. Vocês usam lá memorando ainda? Para que situações? Para essas? Comunicação interna, sim. O memorando de vocês é já via eletrônica ou é papel? Papel. Muitos lugares já usam só eletrônica. Porque se a gente for pensar, o memorando tem o mesmo formato de um e-mail, né? Então, por isso que até é interessante, né, saber como que ainda vocês estão usando. Então, sim, né, é interno, absolutamente interno. E aí, nomenclaturas diferentes, né? Comunicado interno, comunicação interna. Não sei se vocês têm um nome específico, ou é memorando mesmo. Mas o... Do memorando? Que eles são... A pessoa vai dizer assim, mas o e-mail se perde. Não se perde, ele fica registrado também, né? Então, são possibilidades. Alguns órgãos têm até um sistema interno mesmo, não é o e-mail
mas é um e-mail interno que também funciona, né? Então, sempre o mais breve possível, o que? Um parágrafo. E aí, encerrar com o... Não vou nem dizer. Encerrar com... Como que vocês vão fechar o memorando? Atenciosa. Os votos de protesto e estima. E aqui vale a pena uma observação, já que entramos na questão do memorando e, eventualmente, que vocês falaram que usaram o e-mail para resolver, existe um problema nesse tipo de comunicação. Como as pessoas entendem que é uma comunicação rápida, interna, vocês sabem o que eu já vi? No fim, ao invés de escrever atenciosamente, ATT. Eu já vi ATT. Não vou nem discutir ABS, SDS, uns outros, né? Então, muito cuidado nesses documentos, ainda que seja breve a comunicação, ainda que seja interna. Vou mandar para o meu colega, só vou oficializar. Sempre por extenso e sempre mantendo o caráter formal, né? Ah, mas e no e-mail? No e-mail é a mesma coisa. Não é o nosso assunto, mas vamos abrir um espacinho para ele. A mesma coisa. Nunca usem ATT. Nunca. Tá? Em situação alguma. Protocoliza. E por e-mail, não sei como que vocês fazem. A gente foi lá na sala dela e nós temos um bom relacionamento. A gente só queria deixar registrado que tinha sido decidido. Eu pedi para ela mandar uma resposta. Confirmar esse Daí ela mandou uma resposta para mim. Mas se ela não tivesse mandado, eu teria protocolado o memorando. O meu medo é que as pessoas não respondam e depois digam que não receberam. Nós temos um grande problema mesmo, que as pessoas não respondem e-mail. Às vezes até pode ter visto, não responde. Aí você não sabe se ela leu, vou resolver isso. Ou se, tá aqui, depois eu vejo, ou você nem abriu. Nem todas as ferramentas, e nem sempre tem essa confirmação. Um hábito que eu tenho, não sei o que, quando eu preciso, que é quase sempre, né? No texto do e-mail, então, terminei de colocar o que eu quero. Como a gente não usa aquele floreadinho, eu agradeço a confirmação do recebimento. Eu peço. E às vezes, assim, ao invés de eu dizer, por gentileza, confirme o recebimento deste e-mail, eu já me antecipo, já agradeço a confirmação. Agradeço que seja confirmada a recepção. Tá? Então, daí depois, atenciosamente. Então, coloque no corpo do e-mail, porque vocês sabem que não são todos os e-mails que a gente consegue marcar com o recebimento. Para alguns, eu não consigo. Então, não sei o que vocês acham, como é que vocês fazem no seu dia a dia. Você veja o trabalho que ela teve. Ela mandou e-mail, foi lá, você recebeu? Você recebeu, então você me responde. Né? Um pouco trabalhoso, tudo bem que estava próxima, mas e se você não tivesse esse tempo? Olha lá, já arranjou. Mas, em se tratando de até uma economiazinha de papel, né? Em se tratando de economia de papel, vejo que seja bem interessante. Fez o teu parágrafo com as informações, abre um outro só, solicitando o recebimento atenciosamente. Né? Até para não ter que você ficar correndo numa sala e nem pedir para o estagiário fazer isso. Pense, praticidade.
Então, essa solicitação, vejo que seja de bom tom, assim. Bom, mensagem. É curioso que fala-se nesse documento, e como eu tenho falado para vocês das minhas fontes de pesquisa, no Manual de Redação de 2012, esse documento simplesmente não aparece. E em 2003, ele é citado. Então, eu fui lá verificar por quê. Então, o que se tem? É instrumento de comunicação entre chefes de poder. Então, informam sobre administração, plano de governo, submissão de alguma matéria ao Congresso, apresentação de voto. Então, assim, são documentos, mas entre os chefes de poder, para fazer essas apresentações. E aí você deve estar pensando, em que modelo isso acontece? Que estrutura? Estrutura do ofício. A redação oficial tem um documento chamado padrão ofício. O que é o padrão ofício? É o ofício que segue lá numeração, vocativo, texto, fecho, que é o que a gente vai ver e que vocês têm no seu material. Aqui, por enquanto, só ofício, só entendendo que é entre órgãos da administração pública ou da administração pública para particulares. Uma coisa bem interessante, que uma pessoa comum não faz um ofício. O que a gente tem que lembrar, sendo um dos documentos mais importantes de comunicação? Memorando era a parte interna, mas esse aqui quando trata de interno. Sempre, numeração, identificação, esse padrão que tem que ser usado. Todo mundo manter, mas esse timbre era o antigo que a gente usava. Todo mundo manter a mesma padronização. Às vezes um fala, eu prefiro letra Times, o outro prefere Arial. Não há preferência, é uma determinação. Então, se há uma norma a ser seguida, todos devem fazer da mesma forma. Então, cuidar para que o que sai daquele setor, daquela prefeitura, tem que sair sempre com a mesma cara. Sempre visualmente mesmo, mesma formatação e padrão de qualidade. Vou insistir de novo no que nós falamos ontem. Evitem usar modelo. Às vezes, por um lapso, por uma pressa, você pode esquecer de mudar uma informação e a pessoa vai receber um documento com alguma coisa de uma situação anterior. E vai ficar muito deselegante, muito. Então, evitem trabalhar com modelos prontos. Criem seus textos. Vocês vão ver que o exercício no começo vai dizer, mas eu não tenho tempo. Você vai fazer 1, 2, 3, 4 vezes. Na quinta, já está bom. E vai redigindo. Então, é interessante se dar a oportunidade dessa expressão. Bom, assunto único. Uma coisa que nós temos que aprender em mensagens, seja ali o e-mail que a gente falou, o memorando, o ofício, um assunto. Sempre, só um assunto. Não dá para falar de uma coisa. E aproveitando, você não pode aproveitar aquele documento. Porque a pessoa vai ler, vai ver qual é o assunto e vai resolver. Se você começa a emendar, pode ser que o resto não tenha sido lido. Então, por essa e tantas outras razões, existe uma determinação. Só se aborda um assunto em cada documento. Um assunto. Se precisar tratar de mais um assunto, faz mais um documento. E aí, originalmente, além da disposição estética, em que há a identificação do destinatário na primeira página, aquela dobra em Z. Por isso que tanto se vê papel ofício, papel A4 e carta. Por isso a diferença de tamanho. O papel ofício é o mais comprido mesmo, porque originalmente ele era dobrado em Z. Então ficava uma sanfoninha, virar para que quando a pessoa abrisse, estava ali a identificação. A identificação era a primeira coisa que era vista. Aí que a pessoa abria e via o documento. Então, cuidar com isso, respeitar esses padrões que ainda, isso que eu falo, originalmente era assim, mas que ainda devem ser cuidados para que se diferencie um documento de outro.
Então, como é o padrão ofício? O que nós temos? Normalmente é usado para esses três. Vocês podem adotar em qualquer, em várias situações. Tipo e número do expediente, do documento, sigla do órgão expedidor. Então, por exemplo, esses exemplos são lá dos manuais também. Memorando número tal, de 2011, e aqui era um órgão dentro do outro. Olha só, gigante. Provavelmente de vocês, talvez seja setor jurídico barra prefeitura, então, ou só setor jurídico, porque a logo da prefeitura já está lá. Então, assim, vejam como que vocês usam, mas é preciso que haja a identificação. Número barra ano, usam ainda, tudo certo? É assim mesmo, né? O que nós vimos ontem. Então, tá, por exemplo, o exemplo, Goiânia, 30 de setembro de 2011, ao ponto. Lembra que ontem a gente falou sobre isso. Então, por que muitas vezes se discutiu ponto, não ponto, existe ponto, não existe ponto? Porque algumas pessoas faziam os documentos e colocavam um ponto aqui, 2.011. É esse ponto que foi muito criticado. Porque aqui nós não estamos fazendo uma contagem. Havia 2.011 pessoas, não. Então, o ponto lá do fim existe obrigatoriamente. O que não existe é aqui no meio, tá? Outra coisa, nome de mês, letra minúscula. Algumas pessoas colocam mais, não, é minúsculo. Então, assim, simples assim, sem chamar a atenção de nada para o lado de lá. E tudo por extenso. Às vezes parece um pouco redundante falar isso, né? Não se abrevia nada em documento oficial. Não se abrevia nada. Então, sempre por extenso, por extenso, por extenso. Não há necessidade. Só. Não há necessidade de se colocar aí. Até porque, pense que você está trabalhando numa folha padronizada. Né? Ela tem a logo, talvez o... Essa informação tem no teu material também, se você quiser. Tá? Provavelmente haja um rodapé com mais informações, então por ali. Né? Imaginando que alguém faça um documento de Palmas, saindo de Palmas. Você fala, Palmas Paraná ou Palmas Tocantins. Em algum momento, nesse documento, existe essa informação. Então, por isso, não há necessidade de colocar a sigla do Estado aqui. Porque o Estado está identificado ou em cima ou em rodapé. Tá? Então, a gente não coloca. Não há necessidade. É importante que vocês coloquem o assunto. Então, normalmente, se recomenda escrever a palavra assunto e em negrito assunto. Então, no caso, a redistribuição do servidor, necessidade de aquisição. Isso vai aparecer depois da identificação do documento, né? Na linha de baixo, abaixo, lá da informação do documento, antes do vocativo. Então, aqui já ajuda que a pessoa olhe e, às vezes, opa, isso aqui não é comigo, deixa eu passar a quem seja de interesse. O destinatário, então aqui, nome, cargo e o endereço. Então, sempre as informações completas. Podemos lembrar de ontem, que nós vimos endereçamento, como que é feito. E aí chamo a atenção de vocês. Vocês se lembram ontem, quando eu mostrei, eu falei, olha que curioso como é que é feito no envelope, que tinha um ponto. Vocês se lembram disso? Aqui havia ponto, como se fosse Goiânia ponto, e daí a sigla. Ó, dentro do ofício, já há a recomendação de se colocar assim. Então, observem que há, às vezes, algumas divergências nas informações. Então, não se tem ainda
alguma regra muito clara com relação a esses detalhezinhos. Porque se há diferença, nessa situação que eu digo, façam, cheguem a um consenso no seu setor e façam do jeito que vocês entenderem mais adequado. Querem colocar com hífenzinho ou com pontinho?